Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast incrível para quem ama beleza. Esse é um podcast, então, que eu divido a bancada com meu colega, o biomédico Leonel Thomas Bosa. E muito prazer, eu sou a Grace Machado, sou fisioterapeuta, professora universitária e adoro falar sobre estética e as suas conexões. Lembrando a você, já deu seu joinha, inscreva-se no nosso canal e curta aí os nossos vídeos. E lembrando também, né, Grace, que nós estamos também na plataforma Spotify. Então, você que perdeu aí algum episódio e que está no trânsito, às vezes, não fique bravo no trânsito. O trânsito às vezes estressa, né? Então, nos siga no Spotify, curta os nossos episódios e tenha um bom aproveito aí no nosso bate-papo. E também nos siga nas redes sociais. Beleza Pode, professora Grace Machado e Leonel Bosa. E hoje nós estamos aqui, então, falando sobre belezas e conexões. Ela que foi minha colega, né, na primeira turma de pós-graduação do Nepuga, aqui em Porto Alegre. E né, tivemos uma jornada aí juntos, né, de aprendizado, de muita troca, muita experiência. Uma vez que a gente começou já após... com todo mundo já trabalhando, né? Então, com vocês, a Sani Viana, ela que é biomédica esteta, mestre em ciências médicas e especialista aí na ozonioterapia. Sani, seja muito bem-vinda ao Beleza Pod e vamos aí buscar as nossas conexões agora, Sani. Bom dia, gente. Muito obrigada por esse convite. Obrigada, Grace. Obrigada, Leonel. E é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast que vocês estão levando muita qualidade de conhecimento para todo mundo, né? A gente agradece demais a tua participação. Eu tenho uma história aí com a Sani. A Sani foi minha professora na pós-graduação que eu realizo. E uma das primeiras coisas, assim, que mexeu comigo foi que na aula ela chegou contando, o Rio Grande do Sul passou aí por várias enchentes, contando quanto ela tinha ajudado o pessoal que estava precisando. Então, acho que além dessa profissional incrível, Léo, ela é uma mulher com coração gigante. E isso faz toda a diferença nas nossas profissões. Obrigada. E, Sani, vamos lá, então. Me conte um pouquinho a respeito aí Você também teve umas jornadas, né, dentro da estética, como profissional, né, e tudo mais. Teve sociedades também, né? A gente já conversou muito a respeito sobre isso. Me conte um pouquinho de como é o teu dia a dia dentro de clínica, como professora. Também está dando aula nas pós agora. Como é que está a tua vida neste momento? Sim, né? Iniciamos, né? Já faz 11 anos de jornada, né? Nem existiam as especializações ainda, né? A gente fez a prova de título, né? Era uma prova de título que era aplicada no Congresso de Biomedicina e foi um desafio bem grande para a gente se colocar no mercado de trabalho sem se especializar, né? Depois a gente começou uma especialização no Nepuga, que foi muito... Esse conhecimento agregou muito, né? Tinha uma turma de profissionais incríveis que a gente trocava muito conhecimento. E daí pra frente, cada vez mais novidade, conhecimento. Grace, você sabe que a nossa turma de pós foi o seguinte, né? Nós estávamos, né? A maioria da turma já trabalhava, já vinha de cursos, porque na época não se tinha pós em nenhuma instituição nem nada. E nós começamos fazendo vários cursos. E quando a gente iniciou a pós, então tinha professores que às vezes não conseguiam nem dar aula, porque era nós basicamente discutindo os nossos casos clínicos que nós levávamos para a sala de aula. E foi, eu acho que, muito enriquecedor, né? Sim. Apesar de ter os percalços e tudo mais, acho que a nossa turma foi enriquecida nessa troca, né, Sani? Eu tenho uma história sobre isso. Que quando eu me formei, eu era muito apaixonada. Eu sou fisioterapeuta e quando eu me formei, isso era 2007. Era outra época da estética, né? A estética estava começando, estava engatinhando há 16 anos atrás. E eu saí apaixonada do hospital pela pediatria. Eu queria ser fisioterapeuta pediátrica. E tinha aquele sonho de passar num concurso, de repente, de crescer nessa área, porque eu fazia aquilo com muito amor. Então, os meus pacientes me amavam, tinha uma troca muito gostosa.
entre a gente. E saí ali formada, recém-formada, comecei a trabalhar numa clínica de estética. E então, um mês depois da minha formatura, eu estava trabalhando numa grande clínica aqui em Porto Alegre, e ali as portas começaram a se abrir, né? E eu comecei a ver um mundo novo. E depois eu não consegui mais sair desse mundo, porque a gente vai se apaixonando, a gente vai tendo esse crescimento aí profissional, vai aprendendo, né, com os nossos casos. E eu acho que isso deixa as nossas aulas de nós três aqui muito ricas, porque a gente conta os nossos casos. A gente mostra os nossos erros e diz, não vai por esse caminho que não dá certo. Faz isso que é muito melhor. E isso não está descrito em nenhum livro, nenhum artigo científico. E isso torna a aula um show, um espetáculo. Porque tu traz os teus casos reais. Então, isso eu acho muito bacana que aconteceu aí comigo. E muitas vezes as pessoas estão em outras áreas aí, trabalhando na área da saúde. E daqui a pouco se abre uma porta e tu vai por um caminho totalmente diferente. E é aquele profissional que busca o conhecimento, que quer praticar, né? Não adianta só ficar visualizando na teoria, tem que buscar a prática, tem que correr atrás para enriquecer os tratamentos, né? O atendimento ao paciente. E nas tuas práticas clínicas aí, Sani, o que tu tem de mais... O que tu mais faz dentro da tua clínica? Eu sei que você tem uma equipe lá multiprofissionais, né? Sim. Me conta um pouquinho aí do teu dia a dia, dessa tua parte clínica com esses outros profissionais aí que vêm justamente para integrar aí a tua equipe. No momento, a gente oferece, né, um leque de tratamentos na clínica, mas a gente tem... sempre como carro-chefe ainda é o Botox, né? Pela praticidade de... Tu vai lá, aplica 15 minutinhos, tu retorna só em 15 dias e tu tem aquele efeito maravilhoso. Tem uma busca bem grande agora pelo endolifting ou endolaser, né? Tá se usando essas duas nomenclaturas. E eu também tenho bastante demanda de ozonioterapia, que é uma terapia integrativa, né, mas que acaba tratando esse outro lado do paciente, que é mais saúde, foge um pouquinho da linha da busca de autoestima, mas entra mais na linha de buscar saúde. E é uma coisa bem interessante, né, porque trabalha outro lado do paciente, não é só aquela busca frenética de autoestima e de beleza. É bem legal trabalhar com esse público. Que bacana. E dentro, né, desses procedimentos, né, dentro da harmonização, que eu sei que você também trabalha muito, e o nosso bate-papo hoje também vai ser a respeito da harmonização e a desarmonização. E quando a gente fala... vamos explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que a gente tem como uma desarmonização, né? O que no teu conceito assim você pensa como algo desarmônico? Primeiro, acho que a gente tem que contextuar o que é harmonizar, o que é harmônico, né? E depende muito dos valores e da visão de cada um. O meu olhar como profissional vai ser baseado em técnicas e em estudos, né? De visagismo, de técnica clínica mesmo. E o que o paciente busca, o que ele quer passar com aquela harmonização, né? O que ele está querendo transpor, que imagem ele quer passar para o meio, né? E depende muito dessa visão no todo, né? Porque atualmente o paciente acha que harmonizar é inflar, volumizar. E não é por aí, né? Às vezes a paciente chega com uma mancha que está gritando ali naquela pele e vem pedindo uma boca sedutora, né? Mas o meu olhar como profissional vai ver aquela mancha. Eu preciso tratar aquela mancha para harmonizar todo o rosto da pessoa, né? E não desarmonizar. Mais uma vez, então, a gente fala sobre a importância de avaliar de uma forma personalizada, com tempo, num bate-papo gostoso. Eu sempre digo que uma boa avaliação vai levar aí 30, 40 minutos, podendo se estender para 1 hora, 1 hora e meia.
E isso é uma coisa que eu falo bastante em aula aí, sobre a importância desse momento, sobre entender, alinhar as expectativas do paciente. E eu gosto também de sempre dizer, a gente precisa dar uma aula sobre cada procedimento que a gente vai realizar para o paciente entender. Então, eu acho isso de extrema importância. Mais uma vez, a gente aborda isso, né, Léo? Sobre essa importância da avaliação desse momento. E muitas vezes, infelizmente, a gente encontra clínicas onde o paciente é avaliado em 10 minutos, já deita na maca, faz o procedimento, e a gente acaba aí tendo algumas intercorrências ou acaba tendo poucos resultados. E acaba acontecendo isso, né? Então, também adoro esse conceito sobre estética integrativa, sobre a gente avaliar o paciente de forma global. Então, nas nossas avaliações, sempre tem aí todas as áreas de vida desse paciente. Então, a gente pergunta como é que está a alimentação, como é que está o sono, como é que está o estresse. Então, essa visão eu vejo que ela tem aumentado bastante. A estética integrativa, ela está sendo debatida, conversada, e ela tá aumentando aí, está engajando mais profissionais. E sei que tu trabalha dessa forma, e daí te pergunto como é que tu tem trabalhado aí. Eu acho que a gente chega muito próximo até da arquitetura, né? Pra gente harmonizar, tem que entrar nessa linha de linhas, formas, cores, para poder trazer uma harmonização para esse paciente. E como você falou, precisamos ter uma conversa, eu preciso conhecer o meu paciente, senão não vai ter entrega, não vai chegar no resultado que ele busca. Sabe que essa coisa de avaliação, eu sempre tenho uma tática, a seguinte tática, né? E agora meus pacientes, meus clientes vão ficar sabendo da minha tática. Mas é aquela coisa assim, ó. Eu preciso quebrar o gelo na primeira conversa, porque eu tenho um livrinho na clínica lá, tá na clínica, que eu sempre digo o seguinte, para todos os meus alunos, que é o que eu passo, assim, o livrinho de cabeceira para eles, que é o Corpo Fala. É você entender as linguagens corporais daquilo que o teu cliente, teu paciente está fazendo ali, os gestos que ele está fazendo na tua frente, e você interpretar qual vai ser o melhor momento de você fazer determinadas entregas, determinados questionamentos. E quando o paciente às vezes está de braços cruzados, que ele não está recebendo, né? Não está a fim de ouvir, então não vai ser o momento certo de você fazer as indicações, você quebrar o gelo, fazer uma pergunta aleatória, sabe? Qual o tipo de música preferida, sei lá, né? E isso acaba porque às vezes ele está vindo ali já para fazer um procedimento que vai ter um envolvimento de agulha. E se o paciente já cria aquele medo da agulha, aquele medo do procedimento, né? Ele acaba muitas vezes não se entregando durante a avaliação. E aí você quebrando esse gelo, a gente consegue, né, aí uma melhor entrega desse paciente para perceber aonde ele está inserido no mercado de trabalho e tudo mais, porque muitos dos hábitos dos pacientes nos interessam para os procedimentos, para as orientações pós-procedimentos. Não é isso mesmo? Exatamente. Até na parte de harmonização corporal, né? Principalmente nessa parte que eu preciso muito do empenho do paciente para chegar num resultado, né? E às vezes o meu paciente só quer deitar na maca e relaxar. E como está em alta essa harmonização corporal, Sani? Fala um pouquinho para nós sobre os procedimentos envolvidos aí na harmonização. É preenchimento? É o quê? Depende muito como chega o meu paciente, né? Eu tenho uma forma de trabalhar, de tratar esse paciente 360 graus. Eu não divido por região específica, como algumas franquias acabam trabalhando dessa forma, né? Abdômen trata só a parte da frente, flanco trata só o flanco, só a interna de coxa. Não, eu faço um tratamento 360 graus porque eu preciso harmonizar toda a circunferência do meu paciente, né? Então, no tratamento de abdômen, eu acabo associando eletroterapia, 2 técnicas. Tem um tratamento que eu chamo de body slim na clínica, que eu associo endermologia laser, ultrassom, e aí vou lapidar com enzimas, com intradermoterapia, regiões onde tem maior gordura localizada, né?
Isso falando de um tratamento de região central e de abdômen, né? E aí eu consigo harmonizar 360 graus todo esse paciente, né? Toda essa região. Olha que legal, acho que eu tô precisando fazer uma consulta lá. E também a gente tem visto bastante. Esse final de semana eu estava dando uma aula e o pessoal começou a me perguntar sobre ozonioterapia. Eu não trabalho aí com ozonioterapia, mas eu tenho vários casos, né, de pacientes que tiveram ótimos resultados. E eu gosto muito dessa questão do ozônio trabalhar de forma sistêmica. Então, eu vejo o ozônio sendo muito utilizado hoje nos casos de emagrecimento, quando eu quero desinflamar, né? Então, como é que tu usa o ozônio aí nesses casos de redução de gordura localizada, de emagrecimento? E quais as principais aí disfunções que tu está utilizando ele? Diversas, né? Na clínica a gente tem desde o ozônio tópico, tem a água ozonizada, que aí eu já entro, né? Já recebo o paciente com a aguinha ozonizada quando é um tratamento de emagrecimento, tratamento capilar. Tem a touquinha de ozonizar o cabelo, a gente passa água ozonizada num primeiro momento, depois coloca a touca para ozonizar e tem um estímulo capilar, tem uma recuperação muito benéfica. E tem também o tratamento sistêmico, mas aí não é uma primeira abordagem, porque eu preciso conhecer o meu paciente para depois oferecer esse tratamento, né? Ozonioterapia sistêmica é realizada de forma retal ou através da autoemoterapia. Como em clínica a gente tem uma demanda bem alta de rotatividade, eu acabo trabalhando a ozonioterapia de forma retal, para não ter aquela contaminação da autoemo, né? Que tu vai ter que fazer uma coleta de sangue, vai ozonizar, então aumenta um pouquinho o risco dentro da clínica. Eu acabo trabalhando dessa forma, mais com a ozonioterapia retal, uma vez por semana. O paciente vai até a clínica e associa com algumas enzimas de emagrecimento, né? E toda aquela outra conversa que a gente tem em paralelo, né? Nutrição, atividade física, mas tem resultados muito benéficos. Inclusive para recuperação de quem treina pesado, né? Tem uma recuperação mais eficiente, né? Eu tô fadigada do músculo do treino de ontem. Faz ozonioterapia, amanhã tu já tá a milhão, assim, correndo, já tá super recuperado. Muitos atletas utilizam, né? E também ele acelera bastante o processo de cicatrização. Meu irmão tem diabetes tipo 1 e ele tem alguns problemas já em membros inferiores, nos pés, algumas lesões. E ele também, eu conheci ozonioterapia através dele. Então, ele realizou um tratamento com a BEG, que eu queria que tu explicasse um pouquinho como ela funciona, que vem sendo muito utilizada aí para pés diabéticos, para tratamento de fungos, né, para várias áreas aí da estética, né, e da dermatologia também, né? Sim. E é um tratamento super seguro. Com a BEG é bem tranquilo, o paciente não reluta por esse tratamento, porque tu pode fazer nas mãos. É procurado também para quem faz unha de fibra, que dá aquela danificada na unha, né? Então, coloca a mãozinha ali na luva de ozônio e vai recuperando. No pé diabético, a mesma coisa. Inclusive, já recuperei a unha da minha filha de 5 anos. Uma vez caiu a unha do dedão, né? Toda moleca se machucou. E em 2 dias de ozonioterapia, a unha caiu, começou a nascer uma nova, recuperou super rápido e tá com a unha intacta atualmente. Inclusive em crianças também, né? Eu acabo tratando os meus e de pacientes que a gente vai conversando no dia a dia. Mas quando tem aqueles quadros de rinite, virose inflamatória, a gente consegue fazer por via auricular. Coloca o esteto no ouvido e passa todo o gás ali, ele faz uma limpeza sistêmica que desobstrui toda a região. É bem interessante. E uma pergunta que sempre fazem: ozônio dói? Ozônio com aplicação local dói. Não posso mentir, né? Porque a gente está trabalhando com uma região inflamada. Qualquer procedimento vai doer um pouquinho, né? Se eu passo uma endermologia a laser, que nos casos de celulite eu trabalho com endermologia laser,
vai doer. Tu vai apertar, vai doer. Às vezes no próprio toque vai doer. Então, imagina o gás entrando ali e desinflamando na mesma hora todo esse processo, desencadeando toda uma cascata na região. Dói um pouquinho, mas é na primeira, na segunda sessão. Depois tu já passa desse período de inflamação e o resultado vem bem melhor. O paciente tolera melhor. E como é que está essa questão da ozonioterapia no Brasil? Como é que está essa regulamentação? Como é que é uma habilitação separada que precisa? O que precisa se ter se eu desejo começar a trabalhar com a ozônio? O que eu preciso fazer? Depende de cada conselho, né? Cada conselho tem uma quantidade de horas específicas que determina. O de biomedicina exige 40 horas, né? Um curso de 40 horas práticas para te ter essa habilitação. Para te se tornar um profissional permanente, o ideal é fazer uma especialização. Eu fiz a especialização em ozonioterapia. Uma das pessoas mais referência atualmente é o Rafael Ferreira, né? Que ele difunde bastante, trabalha bastante com ozonioterapia. E eu fiz essa pós no I-Cosmetologia com eles e bem agregador. Foi São Paulo ou foi aqui mesmo? Campinas. É. Perfeito. Isane, e dentro da harmonização, como é que tu alia isso a ozônio, né? E tem alguma interferência com o ácido hialurônico, com alguma coisa assim ou não? Depende a dose que tu utiliza, né? Para cada quadro, tu tem uma dose de ozônio. Então, ele pode ser utilizado tanto para oxidar uma região, como para bioestimular. Quando tu usa uma dose mais baixa, tu vai gerar um estímulo de colágeno. Tu consegue, inclusive, preencher regiões. Olha que interessante. Com ozônio. E até para aquele paciente que está mais inseguro, referente à volumização, é super interessante, porque é um procedimento que ele vai absorver um pouco mais rápido. Eu costumo associar com o plasma rico em plaquetas, né? Faz uma coleta de sangue, separa o plasma, centrifuga, incuba, prepara todo aquele plasma para injetar. Então, para quem está um pouquinho inseguro, eu vou ficar bem com malária, eu não sei se eu quero realmente preenchimento, né? O plasma é uma opção bem interessante, porque ele vai ter uma durabilidade um pouquinho menor, e aí tu já consegue testar. Vai me enquadrar, não quero isso para mim. É interessante. E nas novas tecnologias, a gente tem falado bastante no endolaser. Então, teve um boom aí esse ano de 2023 nessa tecnologia. Então, a gente tem visto muitos profissionais se realizando cursos, ministrando cursos, né? E realizando os procedimentos aí. E daí, queria que tu contasse um pouquinho como é que está sendo a tua experiência com o endolaser, onde tu tem visto mais resultados, como é que está sendo a tua experiência prática aí com essa nova tecnologia que bombou agora em 2023. É verdade. Como todo mundo busca um procedimento que dá resultado rápido, ele realmente dá um resultado super rápido. Em torno de 15, 20 dias tu já consegue ter fotos plausíveis de antes e depois. Faz o procedimento, o paciente sai com um taping de drenagem, né, ali na hora, tem um tempinho de recuperação, tem que ficar pelo menos 5 dias longe de atividade física para não fibrosar, para não dar um super edema na região, mas é super tranquilo, é feito com anestésico. O profissional para fazer o endolifting tem que ter um manuseio de cânula, não pode chegar já, eu me formei, eu vou sair fazendo endolaser. Não, tem que ter um pouquinho de experiência com cânula, porque a fibra ela se assemelha bastante com a cânula. E o que esse equipamento faz? Ele vai fazer ele tem afinidade por gordura e por água. Então, em regiões de gordura localizada, ele age muito bem. Região de papada, eu tô tendo resultados incríveis. Linhas de pescoço, porque não é toda a tecnologia que a gente consegue alcançar, né? Geralmente, a gente entra mais com injetáveis nessa região, pela questão da tireoide, né? Tá muito próximo. Por exemplo, o ultrassom microfocado, eu não consigo disparar nessa região. E as linhas
normalmente se acometem nessa região. E o endolaser não, eu consigo trabalhar toda essa retração da pele, inclusive tenho resultados muito bons. Mas eu costumo falar, quanto pior a flacidez, mais resultado vai dar. Uma paciente que tem uma flacidez leve, né? Uma paciente jovem, o ideal é buscar por um procedimento um pouquinho mais sutil. O próprio bioestimulador, preenchedor, fio de tração vai gerar um resultado melhor para essa paciente. Agora, uma paciente que tem uma pele mais danificada, 70 anos, linhas presentes, vai dar um resultado muito bacana. Eu trabalho bastante com ultrassom micro e macro focado. Então, ontem a gente estava realizando um curso sobre Lavian e sobre Ultraformer 3. E a gente realizou em algumas pacientes, e eu gosto muito, e essa é uma dica que eu deixo para os profissionais, é sempre realizar o procedimento de um lado do rosto e no outro não. Então, eu faço todos os disparos de um lado, porque dá aquele efeito de lifting na hora, e daí o paciente consegue ver o resultado imediato do ultrassom microfocado aí. E daí depois, claro, realizo o outro lado, lembrando, né, sempre que essa é uma tecnologia que em até 3 meses a gente consegue ver o resultado final. Mas na hora ela já dá esse efeito aí de lifting imediato, já dá essa contraída, a gente consegue já se olhar no espelho de uma forma diferente, se sentir mais bonita. Então, eu queria saber a tua experiência aí com ultrassom microfocado. A minha prática eu acabo utilizando mais em face mesmo, e a região mais pedida é aqui a lateral da face. Então, são pacientes que falam assim, eu tô com derretimento da face, eu tô sentindo o meu rosto mais pesado, mais cansado. Então, a gente também faz bastante ultrassom microfocado, ultraformer, mais bioestimuladores que o Leonel faz. Então, eu gosto muito dessa dupla. A gente dá um boom de colágeno, essa pele fica linda. E daí, queria que tu contasse um pouquinho das associações que tu faz, onde tem mais pedidos para fazer ultraformer. Tu trabalha com outro ultrassom microfocado. Queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência. Isso, eu trabalho já há 3 anos, eu tenho Ultera na clínica, né? Mas eu gosto muito porque ele dá um resultado sem ter aquele tempo de recuperação, né? Não vai ter hematoma, não vai ter picada. Eu consigo abordar esse paciente que não quer nada de injetável, né? Consigo trazer resultado. As regiões que mais buscam na clínica é full face, né? Também região, quando o paciente não tem botox, eu consigo trabalhar a área de olhos, papada, toda essa região. Terço médio também o paciente busca bastante. E abdômen é uma região também de bastante demanda na clínica. E também associando com os bioestimuladores de colágeno, os injetáveis? Sim, porque essa casadinha, né, a gente consegue dar um resultado 7 vezes maior do que repetir o próprio procedimento, né? Fazer 2 vezes microfocado ou 2 vezes bioestimulador, tu não vai ter o resultado do que associar os dois juntos. É porque eu acho, no meu entendimento, eu não trabalho, né? Quem faz é a Grace, o ultrassom microfocado, né? O ultraformer. Eu não trabalho, né? Mas eu faço os injetáveis. E eu percebo que quando há essa associação, né, essa viradinha que eu chamo, a gente percebe que o paciente ele não fica inflado, né? Vai fazendo só bioestimulador, ainda mais com as técnicas que se faziam antes de botar bioestimulador no rosto inteiro, o paciente ficava inflado, né? E quando se associa com o ultrassom microfocado, a gente percebe que dá forma para o rosto do paciente. Eu acredito que se deva muito ao processo de reparação ali naquele tecido, ao grampeamento que ele faz, a união das camadas da pele. Não sei se seria mais ou menos por aí, das microlesões que ele gera, não é? Sim, na verdade, a gente vai ter várias ponteiras. Essas ponteiras a gente consegue atingir determinada camada da pele. Então, o ultrassom microfocado, ele tem tanto sucesso por quê? Porque eu consigo atingir tecido adiposo, eu consigo atingir musculatura e eu consigo atingir todas as camadas da derme.
Então, a gente vai trocando as ponteiras dele e daí a gente consegue ter um resultado em várias camadas. Eu consigo reduzir uma papada, eu consigo reduzir uma gordurinha localizada, mas, ao mesmo tempo, eu consigo fazer uma retração mais profunda. Exatamente o que eu percebo do ultrassom microfocado é que nós temos esta retração, né? E eu acho que quando a gente puxa isso, né, que a gente percebe as desarmonizações que acontecem por aí, né, a gente percebe que muitos dos casos, claro, já teve o erro lá na avaliação, né? Já foi um ponto que deixou a desejar lá na avaliação. Foi, às vezes, a técnica imprecisa, né, utilizada desse paciente e que resultou sei lá, um malar muito grande, uma mandíbula muito grande. E aí, eu sempre digo que a beleza, ela é questão de proporção, né? O rosto feminino tem determinadas proporções que tem que ser evidenciadas, né? E o rosto masculino, outras proporções. E quando se exagera em algum ponto, a gente perde a mão, né? Por isso que, às vezes, uma mulher que tem muita mandíbula, uma mandíbula mega marcada, muitas vezes surge aqueles pensamentos com um ar de androgenia, né? Um ar mais masculino, né, Sânia? Tem uma dica, Leonel, que a gente pode dar aqui no nosso podcast. Eu realizo sempre marcação com lápis branco. Então, para fazer um equipamento de ultrassom microfocado, eu marco todo o meu paciente. Para fazer uma epilação a laser, eu marco todo o meu paciente. Então, isso é uma dica que às vezes a gente já está achando que sabe muito, que tem muita prática. Eu vou lá e não faço as marcações e daqui a pouco eu tenho uma complicação por causa disso. Planejamento, né? Planejamento. Por favor, Sânia, pode falar. E uma região que a gente consegue reharmonizar quando chega aquele paciente que fez o preenchimento de olheira, gritando, embolou a região aqui, e com o microfocado a gente consegue restaurar essa região, né, Grace? A gente consegue fazer esse tracionamento, sustentação de toda essa parte inferior e consegue consumir aquele preenchedor, né? Não só com hialuronidase, mas ele consegue consumir esse preenchedor. Ele dá uma degradada no ácido hialurônico ali. Principalmente então quando acontece isso nos preenchedores que são muito superficiais, né? E aí acaba tendo aquele efeito, às vezes até de ficar meio translúcido na pele, que a gente chama do efeito Tyndall, né? Legal, muito bacana Ele isso. faz uma retração muito rápida nessa região de pálpebras, então. Então, quanto mais flacidez o paciente tem nesse local, e muitas vezes o paciente não quer fazer uma cirurgia plástica, ainda não tem essa indicação, e começa a incomodar quando vai colocar maquiagem, quando se vê nos vídeos. E ele faz uma retração. Então, muitas vezes, ali no finalzinho da sessão, eu mostro para ele. Olha só no testezinho de elasticidade o quanto está retraindo a tua pele. E isso é muito bacana. O paciente se encanta com o resultado do ultrassom microfocado por causa disso. Porque ele já sai ali do consultório tendo visto um resultado aí que não é o final, mas ele já consegue ver uma resposta da tecnologia. E é uma região que o Botox também não chega, né? Exato. Ele trabalha todas essas linhas, mas aqui o Botox não chega. Então, o microfocado consegue trabalhar essa região. E uma coisa que acaba acontecendo, talvez vocês já tenham passado por isso, depois da aplicação do Botox, com as minhas amigas, elas me falam o seguinte: olha, eu fui lá, fiz o Botox, agora eu não tenho mais nenhuma linha aqui, olha só como eu tô lisinha. Só que eu comecei a me dar conta que essa região de pálpebras tá relevante, tá me incomodando. Então, no momento que tu não tem mais a ruga, porque tu realizou o Botox, o teu olhar começa a mudar para outras regiões da tua face, que daí tu pensa em modificar, em melhorar essas regiões. O que eu costumo dizer assim, né? O paciente, ele sempre tem espelho em casa, né? Então, vamos tratando uma região, o paciente vai melhorar, o cliente vai ficar melhor daquela região, vai tratar a queixa dele e ele vai enxergar outras, né? Mas essas ruguinhas que você fala, eu sempre digo que a gente precisa tratar, como eu falei anteriormente, de uma forma global, e às vezes a toxina botulínica ela não é a salvadora da pátria, né? Às vezes alguém que começou a fazer a toxina já de uma maneira mais tardia
com certeza já tem deficiência de colágeno ali, já tem uma flacidez, já perdeu sustentação e que às vezes o preenchimento, as técnicas hoje que a gente tem de bioestímulo, até mesmo para a região de olheira, se fazem muito necessário, né? Os próprios peelings, né, que vão fazer uma retração de pele, muitas vezes a gente precisa, que às vezes só aplicar a toxina nessa região vai trazer mais edema, muitas vezes dependendo da flacidez, dependendo da idade dos nossos clientes. E Sani, o que na tua visão, né, o que você tem visto aí na questão da desarmonização, aonde você acredita que esteja acontecendo, qual o ponto, né, que você vê profissional que não está legal nos pacientes que você tem recebido? Eu acho muito que pecar pelo excesso, né? Muito preenchimento, muita volumização no paciente, e até a gente vê em colegas profissionais, né? Tem profissionais que estão perdendo a mão. Olha aí, meu Deus, tá transformada. Aquela fofoquinha de canto, né? Que a gente diz, meu Deus, olha só. Mas a gente tem que trazer para o paciente aquela naturalidade, evidenciar a sua beleza e não transformar o paciente, né? Tem alguns profissionais até que tem um slogan, transformando faces. Mas eu acho que não é isso que a gente tá buscando, né? Precisa melhorar aquela beleza do paciente. Isso a gente tinha conversado, né, Léo? Sobre a importância de dizer não. Sobre a autonomia do profissional, sobre o quanto é importante eu não fazer muitas vezes as vontades do meu paciente, porque não vai ter indicação. E eu acho que às vezes a própria, essa questão da desarmonização, né, o exagero cometido por quantidades exageradas de produtos na face, me lembra muitos artistas que a gente já viu por aí, e parece todos uma receita de bolo, né? Eu acho que os protocolos muitas vezes são muito engessados, né? E a gente sabe que cada face a gente precisa abordar de uma forma diferente, de uma forma individualizada, né? E ter a noção, né, daquilo que é belo, daquilo que traduz um rosto masculino, aquilo que traduz um rosto feminino, e os planos de aplicação e de acordo com... Hoje a gente tem infinidades de ácidos no mercado, né, com tecnologias diferentes, então não dá mais para aceitarmos essa inflação no sentido de inflar o paciente, né? Então, eu acho que isso hoje em dia é inaceitável, com a demanda, com tudo o que a gente tem hoje no mercado e técnicas, exatamente, né? Então, acho que tem que se aplicar cada coisa no seu devido plano e entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais às vezes. E aí a gente entra naquele conceito que muitas vezes as franquias vendem muito, né? Que franquia não necessariamente é um profissional da área, né, de estética que tá ali por trás da administração, né? Às vezes são profissionais de outras áreas que compram uma franquia porque beleza tem uma lucratividade alta, tem altos índices. É que muitas vezes acaba passando, o paciente ele passa primeiramente por uma consultora de vendas nessas franquias. Então, essa consultora de vendas, ela tem uma formação em marketing, em venda, né, em ofertar os produtos. E muitas vezes ela não tem noção de anatomia, de disfunções estéticas, né? Ela não tem essa visão que a gente tem aqui como profissional. Então, acho que isso poderia ser uma dica aí para as franquias colocarem profissionais, né? Para realizarem as suas avaliações. Porque o que eu vejo hoje é muita franquia tendo consultora de beleza, consultora de vendas, para fazer essa primeira abordagem. E a gente sabe que isso, né? Eles têm metas, né? Eles têm metas de venda. A verdade é essa, né? Eles têm muita meta de venda aí e, como a Grace falou, não é muitas vezes um profissional, né, ali habilitado com conhecimento que vai fazer essas avaliações e as indicações dos procedimentos corretos, né? E eu trabalho muito com epilação a laser, dou muitos cursos, atendo bastante nessa área. E acabo tendo alguns pacientes que chegam para mim e vão me dizendo: olha, eu já fiz 10 sessões e não resolveu. Eu já fiz 20 sessões e ainda tenho pelos.
E daí eu penso assim, nossa, como é que isso está acontecendo? E eu sei onde estão aí os principais erros, né? É parâmetro do equipamento, é uma avaliação inadequada. Então, queria que tu nos dissesse aí, falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre as tuas experiências. É porque cada paciente é individual, né? E as franquias acabam tendo um protocolo pronto, padrão, né? Aquele ml que tu comprou, tu tem que usar todo o ml, não pode guardar, tu não pode usar em outra região, comprou pra boca, tu tem que usar na boca até o final, né? Determinada região e se trabalha, como tu falou, esse leque gigante que a gente tem, né, de produtos para disponibilizar para o paciente, tu acaba tendo que trabalhar com aquela marca específica, né? Eu já fui responsável técnica de uma franquia e eu ficava, né, em conflito interno. Não é isso, gente. Tem outro tratamento para se vender, tem outras técnicas, não é só isso. E chega uma hora que tu não consegue mais, né? Já prestei também consultoria para outra franquia e queriam que eu continuasse dentro da franquia, né? Pela experiência e ser responsável técnica. Eu disse, gente, eu ajudo a montar, eu vou até o final com vocês, até vocês estruturarem esta clínica, mas eu não vou ficar, porque eu tenho outra visão relacionada ao paciente, né? Seguir aquele protocolo padrão, muitas vezes sim, a gente tem que treinar nossos profissionais dentro da clínica para que tenha um atendimento padronizado, né? Para que não mude, senão eu trabalho com 2 esteticistas na clínica, né? Não pode diferenciar muito, né? Uma trabalhar com total entrega e qualidade para o paciente e a outra ser técnica. Porque o meu paciente vai querer ser atendido especificamente por uma. Claro, temos que ter uma padronização, mas o paciente está ali na tua maca, né? Tu tem que saber o que ele está buscando e saber entregar isso. E essa questão dos materiais eu acho super importante, porque, vamos lá, né? Eu acho que toda clínica de estética já passou uma caixinha de Renova lá por dentro, né? E aí, quando a gente para e acompanha a evolução dessa empresa dentro da sua gama de produtos, né? Assim como a Restylane hoje tem uma gama gigantesca, né, de ácidos hialurônicos e tal. A Renova, lá no início, a gente ia... Quem chegava ali para nós, não, olha, aqui 1 ml é tanto do lift, do fio, e para os vendedores só tinha lift e fio. Né? Praticamente não nos traziam os outros produtos, não se tinha... os vendedores não... E eu sempre digo, os vendedores não têm que saber as características reológicas de cada produto. Quem tem que saber isso é o profissional e para onde ele vai utilizar cada um deles, né? Mas lá atrás era fio e lift. Eu acho que... que bom que a Renova trouxe hoje assim como a Restylane tem, né, várias, como é que eu posso dizer, gama de produtos muito grande que a gente consegue hoje trabalhar com um lift mais profundo, consegue trabalhar com algum outro para fazer um refinamento, um outro específico para o lábio, e acho que isso só quem sai ganhando é o nosso cliente. Porém, a gente se esbarra sempre aonde? No profissional que está lá por trás selecionando e fazendo as compras desses produtos, isso seja em franquia ou até nós dentro das nossas empresas, né, que precisa entender disso. E eu acho que quando não se tem todo este conhecimento, como é muitas vezes quem está administrando a franquia ou a clínica, acaba não tendo esse conhecimento e compra aquilo que é mais barato dentro daquela gama de produtos. Sim. E os bioestimuladores, a gente tem uma linha gigantesca, né, atualmente. Tu tem que explicar para o paciente o que é uma hidroxiapatita, o que é um ácido polilático, né? Tem o Elancê também, que é a poliprolactona, né? Tem uma diversidade de materiais no mercado e eu vou ter que selecionar para o meu paciente. Só que o paciente chega ali, ele só sabe o nome da marca, né? Os mais conhecidos, né?
o Radiesse, o Sculptra, e eu vou ter que saber fazer um comparativo para cada região. E explicar, né, o que é cada um deles e a diferença que isso vai resultar na pele, né? A diferença da bioestimulação de uma hidroxiapatita é diferente da bioestimulação de um ácido polilático, né? Então, essas diferenças é interessante a gente conhecer, né? E eu queria saber o que tu faz de procedimentos? O que tu usa de home care? Eu quero saber os teus segredos aí. Se ela Olha, mentiu, se ela mentiu, corrijo, tá? Eu gostaria de fazer muito mais, né? Mas as horas maca não são muito grandes, né? A hora que a gente deita lá para fazer um procedimento, eu acabo fazendo microagulhamento 2 vezes ao ano. Faço o microfocado, né? Gosto muito de fazer. Fios, já coloquei fios de tração, preenchimento. Tenho preenchimento só no lábio, já tá na hora de renovar, hein? Tá na hora de eu aparecer lá. E o Botox, que eu mantenho, né? É mais nessa linha de tratamento. Luz pulsada, também gosto de dar aquele estímulo para tirar as manchinhas, né? Pra dar uma limpada na pele, um clareamento. Agora a gente tem o Lavian, eu não trabalho com ele na clínica, mas eu trabalho com o Black Peel, que é um peeling a laser, né, de Nd:YAG. Maravilhoso, por sinal. Ele dá aquele glow na pele, né, fecha poros, dá um estímulo leve de colágeno. Também gosto de fazer esse procedimento. E eu dei uma olhada nas tuas redes sociais e eu achei elas mega divertidas, assim, né? Tu sempre é bem criativa aí para fazer o teu marketing. Como é que surgem essas tuas ideias? Como é que é pensado isso? E queria que tu falasse, assim, como é que tu te desenvolveu nessas redes para falar, para mostrar os tratamentos? Como é que foi esse teu caminho, esse teu trajeto para chegar e fazer coisas tão bacanas aí nas tuas redes? Na verdade, na rede social da clínica, né? Quem faz essas redes é uma das minhas esteticistas. Então, isso é bem interessante, porque ela tá dentro da clínica, produzindo ali o marketing. Ela tá vendo a realidade. Então, se eu preciso de uma arte rápida, ela vai fazer. E ela sabe o que eu preciso anunciar e o que eu preciso comunicar. Eu vou ser sincera contigo, eu não tenho muito saco para rede social, então eu vou falando do meu dia a dia, o que eu posto e que acaba engajando bastante, né? É a rotina, é a vida normal, né? É a vida com filhos, na parte do lazer, dá aquele estímulo na hora, assim, tu acaba postando. Eu gosto muito de usar também. É um filtro ali do Insta, né? Que parece uma trans. Quando eu quero debochar de alguma coisa, essa linha do deboche funciona e interage muito com o pessoal, né? O pessoal gosta do divertido. Eu acho que tem que trazer essa linha do divertido. Eu acho porque quando você faz isso, você brinca com o teu público, né? E o público acaba comprando muito mais. O que tu mais recebe, assim, de uma característica, de uma desarmonização, assim? Qual é o que tá mais sempre exagerado? Mais exagerado? Que você percebe, assim, tipo... Acho que malar. Malar? Malar, muita projeção de malar. Pra mim, lá é boca, sabia? É boca. E às vezes a pessoa vem achando que precisa retirar um pouquinho, que precisa diminuir, ou então, para corrigir aquilo que está incomodando ela, que eu tenho que botar mais ácido hialurônico. Isso é o que mais me pedem. Inclusive na olheira, eu sempre conto esse caso que eu achei que eu ia ser processado, porque chegou uma cliente minha, e aí foi a primeira vez assim, que ela veio de família, de amigos que já estavam me indicando para ela, e ela chegou lá e queria colocar mais ácido hialurônico na olheira, só que na hora que eu vi que aquilo já estava absurdamente grande, e eu conversei com ela e disse, olha, eu vou te sugerir para a gente retirar. Aí ela ficou me olhando, como assim retirar o ácido hialurônico, sendo que eu paguei super caro para fazer lá no Dermato X, enfim. E
como é que eu vou retirar, Leonel? Eu falei, não, se você não te gostar, né? Na próxima vez que, na tua reconsulta, eu te refaço todo o mesmo ácido hialurônico e não te cobro nada. E aí ela não voltou na reconsulta, e aí eu fiquei com medo, né? Com medo não, porque eu sabia que o que eu tinha feito era a conduta necessária. Sim. Mas aí depois de 2 meses ela retornou, ela disse, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu disse, agora sim a gente pode preencher, né, até no plano correto e tudo mais. E ela se amou, assim, né? Se amou a questão. E o lábio é outra que surge muito para mim, né? Muitas vezes extravasa o preenchedor do lábio, né? E é uma região hiperdinâmica que a gente precisa, muitas vezes, ter uma degradação do ácido hialurônico para refazer, aí dar esse refinamento de lábio. Né? E fala muito sobre a identidade pessoal, né? Eu não posso colocar um lábio sedutor numa juíza. Não posso. Não posso dar aquele bocão, volumizar, super projetar. Não tenho. Eu preciso saber que imagem a pessoa quer passar, né? Esse ponto é muito importante dentro de uma avaliação. Você entender que imagem a pessoa quer passar. Né? E eu sempre digo para os alunos, né, Grace, que eu sempre falo assim, ó, façam a avaliação e perguntem para ela aonde a profissão entra no âmbito da questão de trabalho dela, porque você vai entender e você vai perceber quais as características precisa trabalhar nesse paciente para a imagem que ele quer trabalhar, que ele quer passar, né? O papo tá maravilhoso. Esse é um podcast, então, onde a gente ama falar sobre beleza e a gente tá com uma profissional aqui topíssima. Então, se você também gostou desse papo aqui sobre harmonização e desarmonização, compartilhe esse vídeo, envie aí o nosso canal no Spotify. Você pode estar no trânsito, na correria, dá para ouvir esse podcast também, né, Leonel? É isso aí, fiquem ligados no @belezapod, que é o nosso Instagram, e também o nosso canal, né, Grace, no YouTube, Beleza Pod, e também estamos no Spotify. Nos dá o joinha e inscreva-se aí no nosso canal. E Sani, como é que é a Sani mãe? Como é que eu vejo? Eu vejo aqueles teus stories tão divertidos com aquelas crianças maravilhosas. Quando eu vi que a Sani tem um filho que nasceu na mesma data que eu, 29 de novembro, eu pensei, nossa, como é que ela tem tanta energia? Porque eu me sinto muito enérgica, fazendo 1000 coisas, gostando dessa agitação, dessa liberdade. E ali no teu post que tu fez de aniversário pro teu filho, tu me descreveu. Que legal. E os dois são sagitarianos, né? Tanto a Olivia quanto o Augusto, os dois são Peter Pan, né? Agitadíssimos. Ainda bem que eu tenho um signo mãe, né? Eu sou canceriana com ascendente em Áries. Então, acho que dá uma balanceada aí, né? Tem aquele afeto de mãe e ter a energia para puxar a galerinha, né? Mas é correria, né? A rotina é assim, de manhã prepara eles, organiza toda a rotina deles, leva para a escola. Eu também gosto de fazer as atividades com eles, né? O Guto faz futebol, a Olivia faz balé. Eu gosto de ter esse tempo com eles, porque eu acho que é super importante. Nem que seja aquele tempinho de tu levar e buscar, é importante a presença, né, da família e não terceirizar. E eu acho que a felicidade está muito nisso, né? Quanto mais tu consegue ter autonomia para realizar as coisas e menos terceirizar, tu traz mais felicidade para tua vida. Quanto menos tu precisar de outras pessoas para fazer por ti, eu acho que tu consegue deixar essa rotina mais feliz e mais leve. Eu acho que quanto mais a gente mostra a nossa essência, a gente fala sobre quem nós somos de verdade, né? Com o nosso coração, com as nossas experiências, muitas vezes com as expectativas que a gente tem também, né? O professor não é perfeito. Quanto mais a gente demonstra isso, mais feliz a gente é e mais as portas se abrem, a gente tem mais convites.
parece assim, ai, agora eu sou eu mesma, né? A gente se sente aí mais empoderada também. Não, e tu falou ali, professor também não é perfeito. Com certeza não somos mesmo, assim. E quanto mais a gente vai para a sala de aula, mais a gente percebe, pelo menos eu, né? Eu penso, meu Deus, eu não sei nada. E é ao mesmo tempo, a sala de aula é viciante, não é? Você sabe. Eu, principalmente, eu me sinto realizado e desafiado quando eu estou dentro de uma sala de aula. E isso me faz eu ir buscar muito mais, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu acabo não largando a sala de aula, sabe? Eu sempre digo o seguinte, muitas alunas me perguntam, né? Prof, como é que de manhã tu tá numa cidade, de tarde tu tá na outra, de noite tu tá aqui dando aula pra gente, como é que tu... Segunda e sexta gravando pode. Isso aí. Como é que tu dá conta de tudo isso? E daí eu penso assim, nossa, a cada atendimento, a cada avaliação que eu realizo, ali eu tô com a minha melhor energia. Então, eu posso estar cansada sim, né? Eu tô viajando, eu tô correndo, não tô me alimentando direito, mas naquele momento eu vou me doar pro meu paciente. Ou quando eu coloquei o pé naquela sala de aula, eu vou dar o meu melhor. E aconteceu um acidente de trânsito uma vez, onde eu achei assim que ia ser um acidente horrível. E era uma sexta-feira, estava indo em direção a Santa Maria para dar um curso presencial, e daí 2 caminhões bateram no meu carro. Mas eu consegui continuar aí o trajeto. E daí no dia seguinte, era um sábado às 8 da manhã, eu estava lá dando aula, e claro que estava chateada, né? Estava angustiada com algumas questões aí, porque daí tu repensa sobre a tua vida. Mas dei uma aula assim, onde eu pensei, agora eu sou a professora. E agora os meus alunos precisam dessa entrega de conhecimento. E daí, no final dessa aula, estava um representante lá das canetas de microagulhamento. E ele falou assim, vocês nem sabem o que aconteceu ontem, mas a professora Grace passou por isso, por isso, por isso. E ela está aqui hoje mostrando ser uma profissional nota 1000. E daí, quando ele falou isso, eu caí no choro. Porque eu acho que eu tava, né, livre, segurando. E é exatamente isso. No momento que tu coloca o pé num palco ou que tu entra numa sala de aula, é essa entrega que eu acho que faz de nós 3 aqui grandes mestres nas suas áreas. Olha aí. E com certeza, eu concordo, assino embaixo com tudo que você falou, né? E, Sani, você aí dentro da tua clínica, tu tá promovendo aí um estágio, como é que é? Conta um pouquinho pra gente. E até para quem estiver interessado, né? Conta aí onde eles podem conversar com você. E qual é o teu @ do Instagram? Sim, então, veio uma demanda bem grande, né, de profissionais buscando a clínica para fazer estágio. Só que a clínica, ela tem um espaço físico pequeno, eu trabalho com 3 salas, né? Eu disse, eu gostaria, né, de receber esses profissionais, mas de que forma eu posso receber? Então, eu montei um programa de estágio proficiente. Porque o que acontece? Temos as especializações, temos agora o profissional de biomedicina, não sei se na físio também é assim, Grace, mas na biomedicina, se tu faz o semestre de estágio na área de estética, tu já sai habilitado para trabalhar com algumas técnicas de estética, né? Na fisioterapia, o curso te encaminha para determinados espaços. Então, por exemplo, agora eu não sei como é que tá, mas na época que eu realizei, eu fiz estágio na fisioterapia esportiva e daí já direcionava, né, lá para o esporte da Ubra. Já nos direcionava para o hospital ali Conceição, né? Para os estágios em hospitalar. Então, já os cursos já nos davam. Tu vai fazer estágio em tal local. Da biomedicina, eu vejo que é diferente, que em algumas universidades o aluno pode escolher o local, pode escolher, né, se ele quer fazer um estágio extra. Então, isso eu acho bem bacana. Geralmente os cursos, eles têm uma área que já é determinada. Quando eu fiz a minha graduação, eu tinha análises clínicas como área determinada. A outra área, dentro do leque de opções da biomedicina,
tu poderia escolher. Se a universidade não tivesse cadastro, tu conseguisse cadastrar aquele centro que te proporcionasse o estágio, tu poderia fazer. Eu acabei fazendo a minha em banco de sangue. Então, tu poderia selecionar essas áreas. Foi o mesmo que a minha, então. Nós temos as mesmas habilitações. Que legal, né? A fisioterapia, ela tá passando por uma mudança. Nós temos uma especialidade, que é a fisioterapia dermatofuncional, que por muito tempo ela ficou muito voltada à parte dos equipamentos. E é por isso aí que eu amo a eletroterapia, as novas tecnologias. E a partir aí do ano de 2023, que começa a abrir esse leque para os injetáveis. Então, a gente vê uma busca de profissionais da área da fisioterapia dermatofuncional que estão voltando seus atendimentos aí para toxina, para intradermo, e a gente acredita e tem esperanças que daqui a pouco todos os injetáveis o fisioterapeuta vai poder estar realizando. E aqui, para fazer um marketing, a gente já tem esse curso aí lançado, né, Leonel? Pode falar um pouquinho sobre? Então, nós conseguimos, né, a liberação lá do Conselho de Fisioterapia, né, o Instituto conseguiu, e estamos aptos aí com um curso voltado aos profissionais fisioterapeutas que desejam ter a sua habilitação dentro da toxina botulínica para finalidade estética, né? Que a gente sabe que tem duas habilitações, né, Grace? Tem a neurofuncional e tem para a área da estética. E esse é um curso diferenciado por quê? Porque eu sei as dificuldades que eu tenho aí com a parte dos injetáveis. Então, eu sempre dizia pro Léo, eu tô perdida. Tu lembra que eu sou fisioterapeuta, que eu não sou outra profissional que tem aí afinidade com as agulhas, com as seringas, com diluições. Então, tem que ser um curso diferenciado onde a gente vai ensinar desde o básico. E o nosso curso, né, já fazendo merchan aqui, o nosso curso, ele foi muito bem conversado com a Grace, né? A Grace trouxe as queixas dela, de outros colegas também, e a gente foi construindo este curso de maneira em conjunta, né, Grace? Então, são aí 50 horas de curso, que dá um desafio, né? Dá um desafio aí, 50 horas de curso, mas vamos lá, né? Porque o profissional fisioterapeuta, ele chega bem preparado em fisiologia, né? A gente, em algumas outras áreas, a gente não vê profissionais tão preparados. Mas eu acho que é exatamente essa demanda, né? Tem que aprender o injetável. Às vezes eu preciso treinar destreza manual, né? Alguns nunca lidaram aí com injetáveis. Estão acostumados mais com os equipamentos e dominam mais isso. E daqui a pouco a gente pode, né, realizar outros procedimentos. Eu acredito que nos próximos anos o fisioterapeuta vai crescer muito nessa área da fisioterapia dermatofuncional e vai ter sucesso na área de injetáveis também. Sim. É o que é a estética integrativa também, né? O fato de você ter todo o aparato da eletroterapia, e aí eu digo que eletroterapia é para quem sabe fazer, porque ela é muito técnico-dependente, né? Então, às vezes, não gosto porque não dá resultado. Mas espera aí, vamos analisar o que não está dando resultado, porque pode ser técnico-dependente, né? E, então, eu sempre digo isso, o profissional que sabe trabalhar e aplicar muito bem a eletroterapia vai ter excelentes resultados e vai ter sempre a clínica cheia, né? E aí vem a questão dos injetáveis, né? Para se somar dentro, por exemplo, do profissional fisioterapeuta, né? Eu acho isso é assim, né, uma estética integrativa. E eu gostei muito quando a Sani falou sobre isso, sobre essa associação que ela realiza dos equipamentos com os injetáveis. Porque, na verdade, na minha prática, eu acabo conversando muito aí com o Léo, quase diariamente, a gente vê, né, um resultado muito melhor quando a gente faz a associação de equipamentos mais procedimentos injetáveis aí. Qual seria a tua dupla preferida de associação? O que tu gosta mais? Para corporal, eu gosto bastante dessa nomenclatura que eu dei, né, que é o Body Slim, associado às enzimas, dá um resultado fantástico, assim, super rápido. O paciente consegue perder ali em 10 sessões até 15 centímetros de circunferência. Tem resultados bem bacanas. E só retomando um pouquinho o assunto do estágio proficiente,
A lacuna que eu quis suprir com esse estágio é daquele profissional que não teve contato nenhum com a técnica de estética, né? Então, tem profissionais se formando na biomedicina e a gente teve aí, durante a pandemia, muitos cursos online e zero prática. Então, é para ensinar o beabá para esse profissional, né? Desde fazer uma limpeza de pele, por mais que eu não queira trabalhar no meu dia a dia, eu preciso saber como funciona e o que aquele tratamento vai entregar para o meu paciente, né? Então, ele passa desde a limpeza de pele, peelings, todos os procedimentos até chegar no injetável. São 2 meses, né? Durante 2 meses faz o estágio na clínica, que pode ser organizado 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, para esse profissional ter mais habilidade prática. E quem quer te encontrar nas redes sociais? Não sei se você já falou anteriormente. É SunnyVP e o da clínica é @bodyhubpoa. Isso aí, gente. Esse foi, então, o nosso papo com essa profissional maravilhosa, a Sunny Viana, né? Que foi uma honra te receber, Sunny. Né? A gente já tem uma trajetória juntos. Quando eu não tinha um instituto, a Sunny me abria as portas, eu desenvolvi os cursos lá com a Sunny e eu sou muito grato, né, por toda essa jornada que a gente teve juntos, desde a nossa época da pós-graduação, né, e depois trabalhando juntos e tal. E às vezes, quando eu preciso de um socorro, Sunny, me ajuda aqui, né? Então, eu acho, é uma pessoa do qual eu posso, com certeza, contar. Muito obrigado, Sunny, pela tua presença aqui conosco. Eu sou o Leonel Bosa, juntamente com a minha colega Grace Machado. Muito obrigada, Sunny. Foi um momento agora super agradável. Esse bate-papo foi incrível. Aprendi bastante aqui com vocês dois. E quero te agradecer também, então, aí por participar, por ser minha prof e por mostrar quem tu realmente é. Aí nas tuas redes sociais, em aula, começando a falar sobre esse teu coração bondoso. Que isso faz diferença, né? Quando a gente escuta e vê que o outro não é somente um técnico e dando uma aula ali de forma engessada. Ele é um humano acima de tudo, né? Isso eu acho que faz muita diferença nas nossas áreas aí. Ter professores que também aí ajudam o outro e que também fazem diferença com seus colegas. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite de vocês, né? Esse podcast vai ser maravilhoso. A gente vai escutar muito ainda sobre ele, né? E para mim foi um desafio gigantesco, né? Destravar toda essa minha oratória. Então, foi um pontapé inicial. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Parabéns, foi incrível. Então, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais. Mais alguma coisa, Léo? Acho que era isso.